Então, em relação àquelas doenças, é interessante você tê-las como repertório. Saber que a doença de Chagas é um protozoário, saber que tuberculose é bactéria, né? Que gripe e resfriado são duas doenças diferentes, causadas por vírus diferentes, e talvez, né, de forma indireta, chegar a essas respostas, né? Ah, então o texto está descrevendo uma doença que ataca especificamente um determinado órgão. Ó, especificidade é coisa de vírus, né? Ah, é uma doença que foi se espalhando pelo corpo e resultou numa infecção generalizada. Provavelmente é uma bactéria, né? Então, tentar fazer essa correlação, tá? Agora, aqui em ecologia, né, aqui na frente 3 agora, a gente passa por um estudo muito legal, que eu curto muito, que é o estudo das populações. A última coisa que a gente discutiu sobre o assunto foram os tais ciclos biogeoquímicos, né? O ciclo biogeoquímico, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e aí a gente tenta entender por que, né, que a gente consegue identificar, né, aqui. Já vi alguns vídeos que classificam a dengue como zoonose. Tá certo isso? Porque é transmitido por mosquitos, né? Deixa eu só confirmar o conceito de zoonose, porque até onde eu me lembro, uma zoonose era uma doença que passava de animal para humano, tá? Isso, ó. Então a zoonose é uma doença que passa de mal para humano. Mas eu não sei se mosquito entraria. Pela definição, sim. O mosquito é um animal e a gente é humano, né? Mas eu penso quando o cara fala assim, uma zoonose, que passa dos animais que a gente tem contato, tipo cachorro, gato, o rato no lixo, alguma coisa assim, tá? Mas por definição, zoonose é uma doença que passa de um animal que não humano para um ser humano, tá? Então, por exemplo, a gripe humana não é uma zoonose. Você não passa a gripe para o seu cachorro, nem ele passa a gripe para você, tá? Mas voltando aqui, ó, em relação às populações, tá? A gente viu alguns conceitos em ecologia que você analisava as peculiaridades, os indivíduos, a troca de substâncias com o ambiente, o fluxo de energia, a posição do cara, né? Mas a ecologia é algo muito mais amplo, né? Então por isso que eu gosto de dar esse título para a aula aqui de dinâmica de populações, tá? De novo, não estou seguindo a ordem da apostila, né? Então, como que as populações elas têm esse dinamismo? Como as populações elas podem flutuar, elas podem mudar, tá? Existe um gráfico que a gente usa aqui, né, em estudo de populações, que é esse gráfico aqui, ó, que bonitinho. O que que tem aqui pra gente? O K, né? O K aqui, ó, essa linha K. Eu posso fazer ele do meu jeito aqui? Não, deixa eu tirar. Eu peguei para ficar mais bonitinho, mas eu prefiro fazer do meu jeito. Ah, por quê? Porque eu sou chato mesmo. Então, você tem o gráfico que mostra, né, o tempo, né, e a flutuação da população. E aí, olha que interessante, tá? Todas as populações de todos os seres vivos, tirando a espécie humana, elas têm uma variação assim, ó. Ela cresce muito rápido, estabiliza o seu crescimento e fica flutuando, tá? E aí o que a gente tenta imaginar é quais são as forças, quais são os aspectos positivos e negativos que descrevem exatamente esse crescimento, tá? Ou essa curva de crescimento aqui. Então a primeira coisa é, toda curva de crescimento tem um limite, tá?
Nenhuma população cresce indefinidamente. Existe um limite aqui, ó, que é o que a gente chama lá de K, né? Que é a capacidade limite. Aonde cabe 100, cabe 100. Se eu tiver 110, não é mais legal. Alguns vão morrer e a população diminui. Se os outros fatores, caiu para 90 e cabe 100, e os outros fatores estão ok, a população vai ultrapassar e por isso essa oscilação, tá? A capacidade, ela pode ser interpretada como espaço, o espaço disponível. Por que a espécie humana não entra nessa classificação? Porque a gente cria espaço. Se o mundo bidimensional, né, se a área está pequena, não tem problema, eu cresço em volume, eu faço um prédio com vários pavimentos. Para vocês terem uma ideia, tem cidades cuja densidade populacional é de 6 indivíduos por metro quadrado. Meu irmão, um metro quadrado, faz um metro quadrado aí no seu chão, imagina 6 pessoas aí dentro. Não cabe. Por quê? Porque um está em cima da outra, né? E aí, nessas regiões cuja densidade populacional é maior, a taxa de uma doença se espalhar é maior ou menor? Maior. Então, eu vou usar o Covid de exemplo de novo. Ai, meu Deus. Porque é cada uma que a gente vê no Facebook e no WhatsApp que dá até medo. Eu já não tenho mais grupo da família, porque eu fui expulso várias vezes. O primeiro grande foco, tirando São Paulo, foi Manaus, né? Aí um monte de gente colocando no Facebook, pessoas me perguntando por que Manaus, né? Mas você vê lá em Minas não tinha. Aí os caras fizeram uma conversa, né, para falar que é porque apoia o político, não apoia. Esquece a política, tá? Sabe qual é a densidade populacional de Manaus, segundo a última estimativa que eu achei? 199 habitantes por quilômetro quadrado. Sabe qual é de São Paulo? 209. 10 a mais. Então, é uma cidade densamente populosa. Aí você vai para outras cidades, como Santa Catarina, como Minas, você tem densidades populacionais abaixo de 100 indivíduos por quilômetro quadrado. Então, isso significa que nas regiões com maior densidade populacional, maior a taxa de transmissão de uma doença infecto-contagiosa que passa de pessoa para pessoa, meu bem. Isso é óbvio, né? Mas não, o pessoal politizou tudo. Para a doença não existe política, queridos. Né? Então aqui, o K, a capacidade. Esse gráfico está na apostila 5. Se não tiver na apostila 6, está na apostila 7. Tá? Dá uma olhada aí na apostila 6 ou 7. Então aqui está a curva real, que é a curva B. Então essa curva real, a Bzinha aqui, é a minha amarelinha aqui embaixo. Tá? Deixa eu fazer de amarelo aqui para ficar igual e você não se confundir. Então aqui é o B. Tá? Agora, o que será, que fator do ambiente será que faz com que essa população cresça muito rápido, atinja taxas reprodutivas rápidas? Então vem um outro fator. E pensando até na nossa espécie, não é o calor, é o que a gente chama de potencial biótico. Ixi, espera aí que é verde, não vai dar para ver. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver se o roxinho dá para ver. O potencial biótico, que ele chamou de A, seria o potencial de vida dessa região. Eu gosto de traduzir, se a capacidade é o espaço, o potencial é a comida. Quanto mais comida disponível, quanto mais os indivíduos comem, maior a taxa reprodutiva, mais rápido cresce a população. O roxo não ficou bom. Vou trocar aqui. Peraí. Já sei qual vou usar. Vou usar o branquinho. Eu vou usar verde, giz branco. Aqui, ó. Aí, agora ficou bom. Então, potencial biótico, eu gosto de traduzir como sendo a quantidade de comida. Tá? Então, essa população amarelinha B, ela poderia comer
todos os indivíduos, mas não comem. Olha lá. Se os indivíduos consomem o potencial biótico, ele não deveria diminuir? Sim. Mas olha as curvas. A curva B está se sobrepondo à A? Elas estão no mesmo lugar? Não. Se a curva B consumisse todos os recursos e encontrasse a A, todo mundo ia morrer. Mas existem fatores que vão impedir que a curva B encoste no seu potencial, que é o que a gente chama aqui de resistência do meio. A resistência do meio. O que é essa resistência do meio? Essa resistência do meio é uma briga entre eles. É uma doença que se espalhou na população porque a densidade populacional começou a aumentar mais. Então, existem fatores naturais que controlam o acesso à comida. Ter comida é uma coisa, ter acesso à comida é outra. Não. Um parasita que quanto mais indivíduos tem, maior a chance dele se manifestar e se propagar. Não. Então, isso é o que a gente chama de resistência do meio. Agora, nós somos humanos. O que você faz? Eu aumento a minha capacidade limite, o meu espaço, tá? Eu produzo o meu alimento, aumento o meu potencial biótico e a medicina reduz a resistência do ambiente. E aí a minha curva populacional, a curva dos seres humanos, ela é uma curva que ainda não está muito bem caracterizada, mas é uma curva assim, ó. E aí o que você verificou? Primeiro que isso chegaria a um cataclisma. Depois que está acontecendo isso, ó. E vai chegar uma hora, vai acontecer isso. A população vai diminuir, tá? Então essa seria a projeção da curva humana. A ONU recomenda que a taxa de reprodução, ó, aqui, ó, taxa de natalidade de uma população, de um país, por exemplo, seja de 2,1 filho por casal. Né? Nasce 2 crianças e um braço, não. É uma conta, é um cálculo. Qual que é a taxa de reprodução do Brasil? Vocês têm ideia? A 2,1 é para manter a população. No Brasil, a taxa, até onde eu lembro, está 1,7. Isso significa que a longo prazo nós já temos uma diminuição da população. Sabe qual a taxa de fecundidade, né? A taxa de reprodução da região do ABC paulista, região em que moramos? 0,8 filho por casal. Isso, em alguns países desenvolvidos são menores ainda essas taxas. Né? São menores ainda. Então aquele mito do brasileiro pobre que tem 10 filhos, ele já está sumindo faz uns anos aí, viu, moçada? Porque se hoje a taxa, que deveria ser 2,1, está em 1,7, a taxa nacional, há uma chance, né, da população a longo prazo diminuir. Agora, vamos lá. Qual que você acha que é o fator que regula essa taxa para a espécie humana em qualquer país? Esse é assustante, assustador. Economia? Para você saber sobre alimento e economia, você tem que ter planejamento familiar. Então essas taxas, elas caem de acordo, tá, com o nível, olha que legal, de escolaridade da mãe. Quanto maior o nível de escolaridade da mulher, menor o número de filhos que ela tem. O nome disso é planejamento familiar. Quando ela exerce o seu papel de mãe, né, quando ela foi instruída para isso e quer ter uma qualidade de vida da família, né, a taxa de fecundidade diminui.
Então, ter esse valor diminuindo de 3 ou 4, que era lá nos anos 60 no Brasil, para 1,7, é um sinal de que os níveis de escolaridade das mulheres vêm aumentando. Isso é muito legal, né? E aí você passa a ter uma preocupação, que é o planejamento familiar, né? Então, no meio de tanta notícia ruim que a gente tem, essa para mim é uma notícia muito boa, né? E não é só porque eu tenho 2 filhas e uma esposa, né? É, esses fatores, né, de resistência ou de potencial, a gente pode não só pensar em comida, mas pensar nas relações entre os seres vivos, né? Como é que eles se relacionam, se de forma harmônica ou desarmônica, né? A falta da TV. Na verdade, não é nem a questão da falta da TV, é do machismo mesmo, né? É do homem como provedor, que é ele que controla a família, e na ausência de TV, o que o dá diversão é a deixa, né? Então, a mulher hoje não, hoje ela anda com, ela tem né, o seu contraceptivo, ela não é assim uma coisa que eu costumo dizer que, né, nas aulas lá de sexualidade eu comentei com vocês, não é uma coisa assim, de filme, que, né, aquela que eu fiz essa pergunta para vocês em aula, né? Por que que você carrega uma camisinha na carteira? Sendo que o calor e o atrito destrói a camisinha. Porque você acha que você vai fazer sexo a qualquer hora do seu dia. Você está andando na rua e vai fazer sexo. Não. Né? Então, hoje existe planejamento familiar. As pessoas pensam na saúde, né? Que eu li Covid aqui e misturei. Ó, eu tenho visto até próximos de mim alguns casais que não vão ter filho, não, que se separaram, inclusive. Só no meu hall de pessoas, eu tive 3 casais de amigos que se separaram. Isso daqueles que a gente sabe, né? É muito doido isso. Para saber se vai ter muitos Cove Nelsons e Carolinas aí, né? A gente não sabe, né? Mas voltando aqui, ó. O potencial, tá? O potencial, além da comida, pode ser uma relação harmônica, enquanto a resistência é uma relação desarmônica, tá? Ó, resistência atrapalha, dificulta, né? Então a resistência, esqueci como escreve. São relações desarmônicas e o potencial, que é o que eleva, o que ajuda, são as relações harmônicas, tá? Então aqui, se a gente tivesse em sala, por exemplo, eu ia preenchendo essa tabela de acordo com o que vocês me falassem. Né? Do cara, o que que é isso? Fala, como que é assim? Me dá um exemplo e tal. Aí fica mais difícil a gente fazer isso aqui, né? Então vou ser um pouquinho mais técnico. Na relação harmônica entre as espécies, ou de uma espécie só, ninguém se dá mal. Tá? E na relação desarmônica, alguém se dá mal, não necessariamente os dois. Então elas podem ser intraespecíficas, quando elas são da mesma espécie, ou elas podem ser interespecíficas, quando elas são entre espécies diferentes. Vou por aqui, diferentes. John Church aqui, na luzinha. Pronto, corrigi. Quando elas são de espécies diferentes. Vou por aqui, diferentes espécies. Tá? Então vamos por foto, ó. Vamos por foto. Eu tenho colônia e sociedade. Tá? Eu prefiro as imagens. Então a colônia, por exemplo, uma colônia de corais. Um coral preso ao outro. Então eu tenho vários indivíduos da mesma espécie. Então coral, aqui ó, colônia de coral, é uma relação entre indivíduos da mesma espécie. A sociedade também, tá? Qual que é a diferença? Aqui a gente tem a sociedade a gente vai encontrar bastante
nos insetos sociais, tá? Então, formiga, abelha, cupim, os térmitas. E há uma diferença muito gritante aqui, tá? Por quê? Porque nos corais, os indivíduos estão grudados. Reprodução por brotamento, lembra? Vai saindo um do outro. Então, os caras estão grudados. Já nos insetos sociais, na sociedade, os indivíduos são soltos, mas existe uma hierarquia a responder. Então tem a rainha, tem o soldado, tem a operária. Então tem cada uma função a desempenhar, tá? Se eu tirar qualquer elemento do coral ou tirar qualquer inseto da sociedade, ele morre. Então são duas relações em que os indivíduos têm uma certa dependência entre si, senão eles não sobrevivem, tá? Então, colônia e sociedade, uma relação de interdependência entre os bichinhos, são da mesma espécie, ou eles estão grudados, no caso da colônia, ou eles são soltos, no caso da sociedade, tá? Então, isso seria um potencial. Os indivíduos que moram aqui têm chance maior de se desenvolver, então, o potencial de vida se eleva, a população cresce. Tá? Mais duas harmônicas, né, que são potenciais, que ajudam, só que entre indivíduos de espécies diferentes. Tá? Então a gente tem aqui ó, uma anêmona, um caranguejo, dentro de uma concha, então, de um molusco. Como aqui só tem a concha e não tem o molusco, eu não conto esse cara. Porque relação ecológica só existe entre os caras que são vivos. Né? Há uma vantagem da anêmona morar com o caranguejo? Com o ermitão aqui no caso? É vantajoso? Perfeito. Né? Então ele está ganhando deslocamento. Está se mexendo. Onde o caranguejo vai, a anêmona vai junto. Geralmente a anêmona é mais paradona. E o caranguejo ganha proteção, porque o quinidário tem estruturas lá que queimam, lembra? Então os dois estão se ajudando, ó. Estão se ajudando, estão cooperando. Tem gente que chama isso de protocooperação. É uma relação boa para os dois, mas eles não dependem disso. Então, se eles estiverem juntos, é ótimo. Se eles estiverem separados, não faz diferença, é uma relação neutra. Ele consegue sobreviver, ele não vai morrer disso, tá? Diferente do mutualismo. Então, aqui a gente tem a abelha e a margarida aqui, ó. Para essa planta, só a abelha faz polinização. Ó, se eu juntar os dois, é bom para a abelha e bom para a planta. Se eu separar, a planta não se reproduz e a abelha não come. Então, cooperação e mutualismo elas são muito semelhantes, com a diferença que cooperação, vou escrever aqui embaixo, ó, não é obrigatório, tá? E o mutualismo é obrigatório. No mutualismo há uma necessidade mútua desses caras estarem juntos, eles só vivem se estiverem juntos. Ok? Essa é a diferença entre os dois. E os outros dois potenciais, o inclinismo e o comensalismo. Então, o próprio nome já diz, ó, comensalismo tem a ver com comer. Inquilinismo tem a ver com morar. Tá? Comer e morar. Aqui a gente tem uma orquídea no alto de uma árvore. Então, se eu juntar os dois, ó, junto e separado. Vou por aqui, ó, a orquídea e a árvore. Tá? Para a orquídea é bom, tá mais perto da luz, fica lá em cima, faz fotossíntese. Se eu separar, para a orquídea é ruim, porque ela vai ficar na sombra. Agora, para a árvore, não faz a mínima diferença.
Pode estar orquídea lá ou não. Tá? Ah, professor, mas tem uma planta que ela é parasita. Opa, aí já não é a mesma coisa. Não, a planta parasita está fazendo outra coisa, é um outro tipo de relação. E igual, muito parecido, com o tubarão e o peixe piloto. Então tem a rêmora, que é o peixe piloto, e o tubarão. Vou fazer um grafiquinho aqui, ó, bonitinho. Juntos e separados. O peixinho piloto, a rêmora, pega resto de comida do tubarão. Bom para ele. Se eu separar, vai ser mais difícil para ele ter comida. E o tubarão não vai comer mais ou menos ou deixar de comer porque tem o peixinho ali. Então, se a gente fizer essa análise, ó, quem se dá bem, quem não se dá bem ou quem se dá mal, em nenhum desses exemplos alguém se deu mal quando junto, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó, quanto junto, nenhum se deu mal, né? Então as relações são harmônicas. E nesses dois últimos, ó, tanto faz para a árvore, tanto faz para o tubarão. Por que são diferentes? Porque uma tem a ver com moradia e o outro tem a ver com comida. Tá? Vendo dessa forma, você que gosta, eu não gosto, tá certo falar em comensal da morte? Ó, uma pergunta aqui, ó. Um animal pode fazer mais de uma relação ao mesmo tempo? Sim, com indivíduos diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, tem o tubarão, tem uma foca e o peixe piloto. O tubarão comeu a foca, é um predatismo, o peixe piloto comeu o resto da comida do tubarão, um comensalismo. Tá? Né? Eu não sei, é Harry Potter que tem o comensal da morte, tá? Aí me vieram perguntar, eu fui atrás do filme e a tradução tá errada. O nome do cara lá não é comensal da morte, é Soul Eater, comedor de almas. Tem nada a ver de comensal. Por quê? Porque se fosse comensalismo seria bom, e o cara não é bom. Tá? Então se fosse ruim. Uma pergunta, né? Interessa para o tubarão comer o peixe piloto? Olha onde os tubarões, os peixinhos piloto estão nadando. Ali é o ponto fraco do tubarão. O tubarão não consegue virar a cabeça para pegar eles. Então a força que ele faria, o desgaste que ele teria para tentar pegar o peixinho é maior do que o benefício de comê-lo, tá? Mas não é uma relação obrigatória. Ah, sei lá, então confundi tudo aí, dementador, devorador, comensal da morte. Ah, já confundiu, eu não manjo. Tá bom, vou tentar assistir para ver. Agora vamos àquelas que são a resistência, né? Resistência do ambiente. Então, o próprio nome, né? Competição. A competição entre indivíduos da mesma espécie. Quem sai ganhando nessa competição? Quem ganha ou quem perdeu? Quem sai ganhando? Quem ganha ou quem perdeu? Vocês ficaram preocupados com a pergunta, né? Nenhum dos dois. Já pensou se durante essa competição o ganhador quebrou uma pata? E aí ele não vai conseguir caçar para comer? Então, a competição, ela é sempre negativa para os dois. Competição não é bom. Se eles estão juntos, não vale a pena. Se eu separar, é melhor. Tá? Pensando dessa forma. Além do que, como comentaram aqui, tem um gasto energético que não é dispensável. Né? E a mesma coisa o canibalismo. Essa a gente já discutiu. Compensa para o indivíduo ter a mesma quantidade de energia do nível trófico dele? Não. Então, o canibalismo, é sempre uma relação ocasional. Por isso que eu coloquei aqui a louva-deusa comendo o louva-deuso, né? Ou como perguntaram aqui no chat para mim, a viúva negra comendo o macho, né? Durante a cópula, durante a cópula,
Se o macho ficou vulnerável, ele pode ser facilmente comido, né? Então, algumas fêmeas não vão hesitar em fazer isso, tá? Agora, não é vantajoso. Por quê? Porque se acontece, eu estou reduzindo a população de macho. Como é que eu vou reproduzir depois, na próxima geração? Tá? Por que eles competem? Ó, quando os indivíduos competem, eles competem por espaço, competem por comida, e se eles são da mesma espécie, eles têm competição sexual, tá? Então, competição, ela pode ser entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes, ó. Aqui a gente tem a competição leão e hiena, tá? O leão e a hiena vão competir por comida, vão competir por espaço, assim como os dois ursos também competem. Mas só os ursos machos competem pelos ursos fêmeas, né? A hiena não vai brigar com o leão pela leoa, então não tem competição sexual quando as espécies são diferentes, tá? Então, de novo, ó, na competição é ruim para os dois, se eu separar é bom para os dois, tá? Agora, o predatismo é a relação de comer. Bom para o leão, ruim para a zebra. Se eu separar ruim para o leão, bom para a zebra. Tá? Aqui não tem muito que a gente discutir quando um come o outro. Aqui, como eu tinha comentado, né, o parasitismo. Então, se você tem um hospedeiro e um parasita, bom para o parasita, ruim para o hospedeiro. Se eu separar, ruim para o parasita, bom para o hospedeiro. Então, tem um hospedeiro, parasita, vocês estão juntos ou separados. Ok? A diferença de parasitismo para predatismo é que no predatismo, o predador caça, mata e come a presa. No parasitismo, você consome alguma coisa do indivíduo parasitado, do hospedeiro. Então, você geralmente não causa a morte direta dele. Tá? E essa aqui, ó, essa é da hora, o amensalismo, tá? Tem amensalismo em fungos, que liberam substâncias químicas que evitam o crescimento de bactérias. Tem amensalismo em plantas, que liberam substâncias que evitam o crescimento de outro. Tem amensalismo em protozoários, que liberam substâncias que evitam o crescimento de peixe. E como existem muitos fungos amensais, nós temos muitos antibióticos produzidos por fungos, né? Então, sabendo se um determinado fungo libera uma substância química que evita o crescimento de uma bactéria, eu isolo essa substância química e crio um medicamento, a penicilina, que vem do fungo chamado penicillium, né? Então, muitos deles, se não me engano, a amoxicilina também é de fungo, a cefalexina também é de fungo, posso estar enganado nesses dois últimos, tá? Mas muitos antibióticos são respostas de fungos amensais. Então, o que é o amensal? Né? É o cara que libera uma toxina que evita o crescimento de outro. Tá? Então, o cara libera uma toxina que evita o crescimento de outro indivíduo. Tudo bem? Então, esses são os fatores de resistência ambiental, as relações desarmônicas. E o potencial biótico tem a ver com a comida e as relações harmônicas. Tá? Deixa eu parar de gravar aqui.